Aleluia. Com a palavra, pastor presidente, pastor Tarcísio de Abreu. Aleluia. A paz do Senhor para toda a igreja. Nós louvamos a Deus por estarmos aqui nesta hora com nossos irmãos, celebrando o Senhor. E também por ser nesta oportunidade, temos aí o congresso da CEPADESB, mas por outro lado é uma noite também de ensino bíblico. E nós louvamos a Deus pela vossa participação, por esses hinos lindos que vocês entoaram ao Senhor. Agradecemos também de coração a presença de todos os meus irmãos, pastores, que são aqui, os obreiros, a todos os irmãos que estão participando junto com nossos adolescentes. Deus abençoe a todos, a liderança da CEPADESB, Deus vos abençoe. Irmãos, eu queria ler um texto aqui com meus irmãos, para nós aproveitarmos bem o nosso tempo aqui. Eu pediria a gentileza de vocês se colocarem em pé para nós estarmos lendo a palavra do Senhor. Eu estou muito contente assim, de ver os irmãos celebrar o Senhor com esses hinos lindos, bíblicos, que exaltam o nosso Deus. Sinceramente, estou muito contente. Eu queria ler com os irmãos Mateus, capítulo 6. Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 6. A doutrina que nós queríamos estar com os irmãos é uma doutrina que tem até a ver com os hinos que vocês têm entoado ao Senhor. No capítulo 6, a partir do versículo 7 até o versículo 15. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, se vocês puderem acompanhar nas vossas, nós ficamos gratos. Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 6, versículo 7 ao 15. O Senhor Jesus ensina assim para nós: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amém? Poder tomar assento, queridos. Eu estou aqui com essas Bíblias. Eu gostaria, no final, de fazer um desafio aos adolescentes, a todos que participam aqui desse grupo da CEPADESB. Nós vamos fazer algumas perguntas, e o irmão ou irmã que reter o conteúdo básico deste ensino, nessa oportunidade, nós gostaríamos de dar essa Bíblia, essas duas Bíblias, a um varão e também a outra a uma jovem mulher, tá certo? Então nós vamos estar aqui com os irmãos. Olha bem, o Senhor Jesus, nesse texto, é importante para nós, que fala da oração que o Senhor nos ensinou. Eu estou, nesse texto em particular, o Senhor Jesus está ensinando para nós um contraponto com relação ao que os gentios e os fariseus oravam, a maneira deles orarem. E então o Senhor Jesus fala assim para nós: a oração é a mais sublime,
olha bem, a mais sublime atividade da alma humana. É um testemunho fiel do nível espiritual do cristão, que atinge o seu ponto máximo quando ele está de joelhos diante de Deus. Então o cristão, esse relacionamento com Deus, o ponto máximo que nós atingimos é quando nós estamos de joelho orando ao nosso Pai, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui ainda, nessa abertura, por exemplo, antes de nós iniciarmos as nossas petições, nós devemos primeiro levar em consideração a pessoa que dirigimos as nossas orações, ou seja, o nosso Pai. Então, quando nós vamos falar com o nosso Pai Celestial, então, antes de nós abrirmos nossa boca, nós temos que ter a consciência com quem nós estamos falando, e a quem nós estamos dirigindo nossa fala, e como nós o estamos fazendo. Então, presta bem atenção o que o Senhor Jesus fala para nós aqui. Por exemplo, vocês cantaram hoje aqui, adoraram a Deus aqui nesta noite, e vocês disseram que grandioso é o Senhor. Vocês falaram que o Senhor Deus é santo. Então veja, nós estamos falando desse Deus, Jesus está falando para nós o ensino desse Deus que é grandioso e que é santo. Então nós devemos levar em consideração com quem nós estamos, a quem nós estamos falando e como nós estamos falando, dirigindo essa pessoa que é a pessoa de Deus, que é o nosso Pai. Então o Senhor Jesus fala assim: eu não posso orar, ele ensina assim para nós, que eu não posso estar orando como os fariseus, que usavam de vãs repetições. Era como se fosse assim uma matraca ou alguma coisa repetitiva, que não considerava a pessoa com quem ele estava falando. Então, quando nós vamos orar, então, antes de qualquer coisa, eu tenho que entender com quem eu estou falando. Por exemplo, se você for num fórum falar com o juiz, você tem uma maneira própria de falar com o juiz. Se você for falar com o presidente da República, você tem uma maneira adequada para você dirigir ao presidente da República. Se você for falar com qualquer outra autoridade, você também tem uma maneira própria de falar aquela autoridade. Então, aqui nesse texto em particular, por exemplo, quando eu vou falar com Deus, eu tenho que entender que eu estou falando com Deus que é santo. Então eu tenho que entender que esse Deus, ele está num patamar que é superior ao que eu estou. Ele é meu Pai, sim, mas por outro lado, eu estou dirigindo ao Senhor de toda a terra, de todo o universo. Então eu tenho que ter um respeito de falar com o meu Pai. Por exemplo, como você fala com o seu pai e com a sua mãe? Você fala levando em consideração a autoridade que ele tem sobre você. Então, da mesma forma, como você fala com um pastor seu? Você fala levando em consideração quem é o teu pastor e a autoridade que está sobre ele e a função dele dentro da igreja. Então aqui o Senhor Jesus Cristo, eu queria destacar aqui com os irmãos, por exemplo, alguns pontos importantes aqui. Olha, o Senhor Jesus, guarda bem o que eu vou frisar agora. O Senhor Jesus fala 3 coisas que eu devo levar em consideração quando eu falo a pessoa de Deus. Então vamos comigo lá na Bíblia Sagrada. Veja a primeira delas, está no versículo 6 e 9. Então, antes de eu apresentar minhas petições ao Senhor, antes de eu falar, Senhor, abençoa aqui, abençoa ali, abençoa aqui, faz isso, olha, o Senhor Deus, Ele não é, sinceramente, o meu empregado, mas por outro lado, Ele é meu Pai. Então eu tenho que primeiro desenvolver um relacionamento com Ele, para depois apresentar as minhas necessidades. Então vamos ver lá no início, lá o Senhor Jesus nos ensina, Ele fala assim: orando, não os useis de vãs repetições. Você está falando, mas o pensamento está longe. Você está falando, o coração está longe. É só a boca que está a pronunciar algumas palavras. Então não é assim que nós devemos orar. O Senhor Jesus fala para nós. Então aqui são vãs repetições. Mas veja como que ele fala aqui no versículo, ele vai ensinar para nós no versículo 8, diz assim: não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai
sabe que vos é necessário antes de vos lhe pedir. Portanto, vós, eu e você. Então Jesus está falando para os filhos. Portanto, eu e você, vós orareis assim. Então vamos ver como que Jesus nos ensina aqui, ó. A primeira coisa que ele fala, versículo 9: portanto, vós orareis assim: Pai e nós. Quando eu falo Pai Nosso, o que vai na sua cabeça? O que vai no seu entendimento, no teu intelecto? Primeiro, eu estou dizendo que Deus é meu Pai. Mas como que eu sei que Deus é meu Pai? Como que eu posso chamar Deus de Pai? A primeira coisa, quando ele vai em consideração, o Senhor Deus, a Bíblia fala para nós, que Ele é Pai daqueles que recebem Jesus como Salvador. Abra sua Bíblia lá em João 1,12. Lá, se você achar rapidinho, você fica em pé e leia para nós. João 1,12. Quem achou, rapidinho mesmo, leia para nós, fica em pé, bem alto. Achou? Ainda não acharam? João 1,12, capítulo 1, verso 12, isso. Então veja, obrigado. Mas a todos quanto recebeu Jesus como Salvador, Deus dá-lhe o poder de se chamar filho de Deus. Então os filhos são aqueles que têm Jesus como Salvador. Vocês disseram assim: santo, santo. Vocês citaram lá Apocalipse 4, aquela comunidade ali celestial celebrando esse Deus que é santo. Então veja, ali fala da majestade de Deus, da santidade de Deus. Agora nós somos pecadores. Nós nos tornamos filhos quando nós entendemos que nós somos pecadores, que Jesus é o Salvador, e nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, recebendo como nosso Salvador e Senhor. Reconhecemos que Ele é o Filho de Deus e que Ele morreu na cruz para nos salvar. E quando eu abro meu coração, recebo Jesus como Salvador, então a irmã leu que eu me torno filho de Deus. Agora o filho tem acesso a Deus Pai através de Jesus. Agora nós temos liberdade de entrar na presença de Deus, mas também nós devemos levar em consideração quem é a pessoa. Então olha como que Jesus fala a primeira coisa, versículo 9, olha que está dizendo assim: vós orareis assim: Pai nosso. Eu pergunto a todos aqui, plenário: Deus é vosso Pai? Amém? Amém? Você já recebeu Jesus como Salvador verdadeiramente no teu coração? Se não recebeu, então hoje é um dia propício, que o desejo de Deus é que você e eu, todos nós, sejamos seus filhos. Mas para ser filho, eu tenho que receber Jesus como Salvador. Se eu não receber Jesus como Salvador, eu não sou filho. E se eu nasci dentro de meu pai é evangélico, minha mãe é evangélica, eu nasci, sempre vim na igreja, mas nunca fiz uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo, eu sou filho? Sim ou não? Por que eu não sou filho? Eu não me torno filho por osmose, assim. Se o meu pai é, eu também sou. Não é assim. Para nós sermos filhos, nós temos que ter essa consciência, individualmente nós devemos ter a consciência que eu sou pecador e que Jesus é o Salvador. Então eu que tenho que fazer a minha decisão pessoal ao lado do Senhor Jesus Cristo. Então a primeira coisa aí, o Senhor Jesus fala para nós assim: vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu. Olha a primeira coisa: santificado seja o teu nome. Então quando eu faço assim, eu estou reverenciando o nome de Deus, que é o Deus de todo o universo, de toda a terra, e que é meu Pai. Então como você dirige ao seu pai, à sua mãe? Como você dirige a uma autoridade? Como você dirige ao pastor da tua igreja? Como dirige ao seu professor, à sua professora? Então veja, você respeita a autoridade dele. Quando Jesus fala assim: Pai nosso, vós orareis assim: Pai nosso, santificado seja o teu nome. Então eu quero que o nome de Deus seja reverenciado. Eu reverencio o nome de Deus, e eu quero que o nome de Deus seja reverenciado na igreja, fora da igreja e em todo lugar. Então, olha, é importante, irmão, porque o nome fala do caráter da pessoa que nós estamos dizendo, relacionando. No caso, um Deus que é santo. Amém, irmãos? A primeira coisa, antes de eu pedir para mim, eu tenho que entender
Pai nosso, santificado seja o teu nome. Então eu quero que o nome de Deus seja reverenciado, seja respeitado. Eu respeito e quero que ele seja respeitado. Então eu não participo de conversas que a pessoa não respeita o nome de Deus. Eu mesmo não posso ter o nome de Deus na minha boca de uma forma indevida, que é ter o nome de Deus em vão. Então eu quero que o nome de Deus seja respeitado. Então eu não tenho conversa que eu fale o nome de Deus em vão. E se uma pessoa estiver fazendo chacota no nome do Senhor Deus, eu não quero participar dessa conversa, porque o nome de Deus é santificado. Vocês cantaram agora há pouco, falando, exaltando o nosso grande e maravilhoso Deus, dizendo o seu nome é santo, santo, santo. Então veja, então esse nome tem que ser reverenciado, seja respeitado por mim e por aqueles que me cercam. Amém, irmãos? É importante. Então vai segurando aí o que Jesus está dizendo para nós. Veja a segunda coisa que Jesus fala para nós, capítulo 6, versículo 10, a parte A, ele fala assim: venha o teu reino. Olha bem, venha o teu reino. O que Jesus quer dizer com isso? Olha, irmãos, ele quer que o governo de Deus venha ao teu reino. Deus é o Senhor de todo o universo, a terra, e é o Senhor da minha vida. Eu quero que venha o reino dele, ou seja, aonde o reino dele esteja, ele está reinando. Eu pergunto aos irmãos, Jesus fala assim: venha sobre nós o teu reino. Eu quero que o governo de Deus se estenda na minha vida e sobre toda a terra. O que significa isso? Eu quero que Deus governe o mundo. Eu quero que Deus governe toda a terra. Então eu quero que Deus governe a minha vida. Então veja, eu quero que o reino de Deus venha a nós o teu reino, esse reino que nós almejamos, onde Deus é o centro de todo esse governo. Então quando eu falo venha o teu reino, irmão, veja lá, olha o que a Bíblia fala para nós. Abre comigo Salmo 67, eu vou ler 3, 4 versículos aqui, versículo 3 ao 5, 67, olha o que diz a Bíblia. Salmo 67, presta bem atenção o que o salmista fala aqui da parte de Deus. 67, versículo 3 até o versículo 5. Acharam? Diz assim, ó: louve-te a ti. Esse é o desejo do salmista. Louve-te a ti, ó Deus, os povos, louve os povos todos. Então o desejo do salmista é que todos os povos louvem o nome de Deus. Então veja que está dizendo mais: alegre-se e regozije-se as nações, pois julgarás os povos com equidade, e os governarás as nações sobre a terra. Louve-te a ti, ó Deus, os povos, louve-te os povos todos. Então, o desejo do salmista é que todos os habitantes da terra louvem o nome do Senhor. E eu quero dizer aos irmãos, quando nós adentrarmos aos céus, lá naquele dia, vai ter uma multidão de toda raça, tribo, povo e nação louvando ao Senhor. Aleluia! Você vai estar lá, eu vou estar lá com a graça do Senhor. Então nós vamos estar celebrando, uma multidão incontável, celebrando esse Deus. Jesus fala assim: venha a nós sobre o teu reino. Então eu quero que o Senhor governe sobre toda a terra. Agora eu pergunto aos meus irmãos: como que Deus pode governar sobre toda a terra? Tem muita gente que não conhece Deus. Como que os povos podem celebrar o Senhor como você e eu, se eles nunca ouviram falar do nome do nosso Deus? Então, abre a sua Bíblia comigo lá, em Filipenses capítulo 2. Ele diz assim, a segunda petição aí, é que Jesus fala para nós: venha o teu reino. Eu quero que Deus reine sobre todas as nações. Mas para reinar sobre todas as nações, como Ele reina sobre a minha vida, eles precisam também ouvir o nome do Senhor Jesus. Então veja que fala capítulo 2,
o versículo de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma dos homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, em morte na cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho, todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então veja, o salmista diz: louve-te os povos todos. Agora o Senhor Jesus vai ser adorado por todos os povos. Mas como ser adorado se eles não conhecem o Senhor? Há, por exemplo, grupos que adoram árvores, há grupos que adoram animais, há grupos que nunca ouviram falar do nome do Senhor Jesus. Você tem amigo na escola que talvez nunca pronunciou o nome de Jesus. Você tem amigo na escola que serve a outros deuses, mas não o Deus verdadeiro que você celebra. Você está entendendo? Mas como que eles podem celebrar esse Deus que você celebra? Abra a Bíblia comigo lá em Romanos capítulo 10. Olha o que fala a Bíblia. Ele diz para nós assim, Romanos 10. Eu vou ler aqui bem rapidinho. Olha, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Vai segurando, gostaria de dar uma Bíblia para você guardar. A saber, se quanto à boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha, todos que invocar o nome do Senhor Jesus serão salvos. Mas agora vem a pergunta: como pois invocarão aquele em quem não creram? Como que eles vão invocar o nome do Senhor Jesus se eles não creem no Senhor Jesus? Como crerão se não ouvir, aqueles que não ouviram? Como que eles podem crer se eles não ouviram o nome de Jesus Cristo? Aí vem mais uma pergunta: e como ouvirão se não há quem pregue? Então veja, aqui há algo que fala comigo e com você. Eu quero que o nome de Deus seja celebrado em toda a terra. Eu quero isso. Por isso que eu falo: santificado seja, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Mas para vir o reino de Deus sobre nós, o governo de Deus sobre toda a terra, os povos precisam ouvir o nome do Senhor Jesus. E olha agora, como pregarão se não forem enviados? E como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas, ou seja, o Evangelho de Jesus. Eu quero perguntar para você então: você deseja que Deus seja celebrado em toda a terra? Você deseja que o Senhor Deus seja celebrado através dos lábios do seu colega, através dos lábios do seu amigo de escola? Você deseja de coração? Mas eles não podem celebrar um Deus que eles não conhecem. Você precisa entender que Jesus quer que nós verdadeiramente celebremos a Deus, e que nós sejamos os canais da voz de Deus ecoar em toda a terra, levar aquelas pessoas a conhecer Jesus. Você tem uma missão, eu tenho uma missão: falar de Jesus àqueles que não conhecem de Jesus. Você concorda? Amém? A terceira coisa que Jesus fala de Deus: eu quero que o reino de Deus venha sobre toda a terra. A terceira coisa, olha aí que ele fala aí, versículo 10, a parte B, voltando lá em Mateus capítulo 6, a parte B do versículo 10, ele diz assim, a primeira parte diz: venha o teu reino. Olha agora: seja feita a tua vontade. Então quando ele fala assim, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus, olha bem, irmãos, lá nos céus, todos os anjos, toda a comunidade celestial, verdadeiramente, irmão,
eles adoram e servem a Deus, e a vontade de Deus é realizada na vida deles. E aqui está dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, no céu todo mundo obedece a Deus. Lá no céu todo mundo tem prazer de celebrar o Senhor. Todo mundo exalta o Senhor. Então, o desejo meu é que toda a terra, eu em particular, e toda a terra, verdadeiramente, irmãos, obedeçamos a Deus. Que a vontade de Deus seja a minha vontade. Eu não posso querer que a minha vontade prevaleça sobre a vontade do Senhor. Aleluia! Vocês entendem isso, queridos? Jesus está ensinando para mim e para você: ó, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você gostaria que Deus fizesse a vontade dele na sua vida? Verdadeiramente você gostaria que Deus fizesse a sua vontade? Mas você então não pode resistir à vontade de Deus. A vontade de Deus, por exemplo, é que nós sejamos pessoas separadas, que nós sejamos pessoas santas, pessoas obedientes, pessoas submissas às autoridades que Ele coloca sobre nós. Deus quer que nós o reconheçamos como autoridade sobre a nossa vida. Seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. Agora, depois que eu celebro a Deus, que eu digo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Eu quero que a vontade de Deus seja feita na minha vida e na vida de todos aqueles que estão perto de mim. Se você deseja que Deus faça a vontade dele na sua vida, então você não pode resistir à vontade do Senhor. Então Deus vai governar a sua vida, a minha vida, a vida da igreja. Agora veja como, depois que eu entendo isso, veja agora como que eu vou apresentar as minhas necessidades diante de Deus. Então veja, as minhas petições agora para mim, ou para aqueles que estão perto de mim. A primeira parte está lá, versículo 11, olha versículo 11 do capítulo 6, ele fala assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então o Senhor Jesus está dizendo para nós, depois que eu exalto o Senhor, reconheço quem é Ele, reconheço que Ele é meu Pai, reconheço que Ele é santo, reconheço que o governo dEle deve estar na minha vida, que a vontade dEle seja feita na minha vida. Agora, vou falar então das minhas necessidades. Ele está dizendo assim: ó, o pão nosso de cada dia. O que é o pão nosso? Então veja, você tem corpo, você tem alma, você tem espírito. Então eu preciso do pão no meu físico, mas por outro lado, irmãos, eu também, corpo, a minha alma precisa também desse pão celestial. A minha alma precisa ser alimentada também, porque senão eu pereço. Agora, a minha vontade, todo o meu ser em termos de alma, então eu entendo que eu preciso de ajuda de Deus. A minha alma tem sede de Deus, a tua alma deve ter sede de Deus. Agora Deus dá pão para o meu corpo, também Deus satisfaz a minha alma. E agora, irmãos, veja aí, por exemplo, eu sou um ser emocional, agora Deus também cuida de mim, nessa área da minha vida. Mas aqui diz assim, corpo, alma e espírito. Então quando eu falo do espírito, irmão, é importante para mim. O espírito, eu falo das coisas espirituais. Então, em cima disso, estão aqui contemplados o alimento, estão contemplados a saúde, está contemplada a família, está contemplado o trabalho, está contemplado os livramentos, os relacionamentos, o governo de Deus em nós, a paz de Deus que eu recebo através da reconciliação de Jesus por mim. Então, quer dizer, por isso, irmãos, eu tenho necessidades. Eu vou apresentar minhas necessidades físicas, mas olha, quantos de vocês são tentados? Nós todos somos tentados. Então eu preciso de ajuda de Deus para ser livre da tentação. Então é necessidade. Às vezes eu estou com dificuldade na minha vida espiritual. Eu preciso do alimento de Deus para a minha vida espiritual. Então eu preciso satisfazer meu corpo, satisfazer as minhas emoções e também o meu espírito. Quando eu falo pão nosso de cada dia nos dai hoje, olha, irmãos, está dizendo para nós, cada dia eu tenho a porção necessária. Cada dia Deus me alimenta, assim como alimenta os pássaros, assim como alimenta os animais.
o servo dele, a serva dele. Cada dia eu preciso entender que eu dependo do Senhor para alimentar o meu corpo, para alimentar a minha alma, para alimentar o meu espírito. Amém, irmãos? Olha, amém, como o Senhor Jesus ensina a gente. Veja agora uma segunda petição que ele fala aí para nós. Ele diz assim agora, versículo 12, Mateus 6,12: perdoa as nossas dívidas, ou seja, os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ou seja, aqueles que têm nos ofendido. O que Jesus quer dizer com isso? Eu vou orar, vou falar com Deus. Eu sou uma pessoa que fui perdoado por Deus. Você e eu somos pessoas perdoadas por Deus. E quando nós estávamos orando, você lembrar que o seu amiguinho, com a sua amiguinha, com aquele colega seu, com aquela colega seu, vocês estão estranhando, vocês já não conversam, vocês já estão ali até com dificuldade de relacionamento. Então o que você vai orar? Como que você vai orar agora diante do Senhor? Você vai dizer assim: Pai nosso, a hora que chegar na segunda parte, perdoa os meus pecados, as minhas dívidas com o Senhor. Mas por outro lado, você tem teu irmão, você tem ali um relacionamento com ele truncado. Como é que você pode pedir perdão a Deus e você não perdoa o seu irmão? Como você pode querer que Deus te perdoe se você não perdoa o seu irmão? Como você quer que Deus receba a sua oferta se você mesmo não tem um relacionamento harmonioso com o seu irmão? Olha, vamos pensar assim, ó. Aqui é um corpo, a igreja é um corpo, você e eu fazemos parte de um corpo. Então veja bem, o meu braço direito não pode ser inimigo do esquerdo, porque nós somos um corpo. Então o João faz parte do corpo de Cristo, como José, a Maria faz parte do corpo, como a Teresa. Então todos nós que aceitamos Jesus fazemos parte de um corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então quando eu vou orar ao Senhor, então eu lembrar, eu ofendi o irmão, mas então se eu ofendi, então eu tenho que entender que eu por outro lado transgredi contra Deus. Se para Deus me perdoar, eu também tenho que liberar o perdão a quem me ofendeu. Vocês entenderam, irmãos? Vocês entenderam? Adolescentes, vocês entenderam? Então no corpo de Cristo não pode estar pessoas em inimizade uma contra a outra, porque nós estávamos em inimizade contra Deus, e por outro lado, em Cristo Jesus, Deus nos perdoou. Deus verdadeiramente nos purificou e nos transportou do reino das trevas para o reino da luz, e nos fez filhos dele, filhos queridos. Agora, por outro lado, ele fez comigo o que ele fez com o pastor Daniel, com o pastor Marcelo que está ali. Então agora como que eu posso estar aqui com os irmãos e ser inimigo do pastor Marcelo, ser inimigo do pastor Gouveia, ser inimigo do pastor Daniel? Não pode haver. Mesmo que eles me ofenderam ou eu os ofendi, eu libero perdão para eles, que eu quero que Deus libere perdão para mim. Vocês entenderam o que ele disse? Vocês têm alguma inimizade entre vocês? Não fala que não, porque nós somos seres emocionais. Mas por outro lado, Deus nos orienta. Eu quero que o governo de Deus esteja na minha vida. Então eu entendo que eu tenho que entender isso para liberar o perdão de coração ao meu agressor. Então Jesus fala aqui para nós, aqui, primeiro, o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, é a segunda petição. Veja a terceira agora, no versículo 13. Ele fala assim: e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então ele está dizendo para nós assim: não nos deixe cair em tentação. Então eu tenho que entender que Deus é o que me preserva. Eu por mim mesmo já teria caído, porque eu sou um homem frágil. Mas quando eu entendo o Deus que eu sirvo, eu caminho confiante. Então eu quero, todo dia eu tenho que estar no relacionamento com Deus, na dependência de Deus, para que Deus me ajude, para não pecar contra Ele. Se você entender isso, você não cai em tentação, porque Deus é o nosso Pai, e estou pedindo para Ele livrar-me da tentação, não deixar Satanás prevalecer na minha vida, não deixar a carne minha prevalecer na minha vida, não deixar o mundo prevalecer na minha vida.
Então Deus está vendo que eu sou filho, e desejo meu é de estar servindo a Deus. E Deus tem prazer de me socorrer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha, irmãos, para nós já entendemos então, Deus é que preserva a minha vida de qualquer possibilidade, irmão, que possa me impedir a minha comunhão com Ele. O pecado impede a minha comunhão com Ele. Agora, por outro lado, eu tenho que entender, quando eu peco, eu tenho que ir diante de Deus, pedir perdão a Deus, mas também lembrar, se eu tenho alguém que pecou contra mim, eu tenho que liberar um perdão para essa pessoa, e a amizade ser restabelecida, assim como a minha diante de Deus, em Cristo. Agora, vou procurar com a ajuda de Deus, a segui-lo, e verdadeiramente estar com Ele, e Ele me preservar, e me levar até aquele dia, na glória. Olha, irmãos, olha bem, Jesus na oração aqui, Ele cita para nós, primeira coisa, 3 coisas importantíssimas com relação à pessoa de Deus. Eu queria perguntar nesses minutos para você, e 3 petições, 3 momentos que exalta a Deus na minha oração, e 3 petições específicas. Eu queria desafiar os irmãos aqui agora. Eu gostaria de entregar uma Bíblia dessa para você, primeiro para os homens. Se você puder dizer para mim, ficar em pé, eu vou passar um microfone para você dizer assim, as 3 petições, a primeira fala disso, a segunda fala disso, e a terceira fala disso. Desculpa, as 3 exaltações, a primeira fala disso, a segunda o significado é este, e a terceira o significado é este. Se você desejar, está aqui uma Bíblia para você. Dá só um sinalzinho da sua mão. Tem alguém? Dos homens? Deixa eu mudar aqui para as irmãs. Tem alguma das mocinhas que guardou e pode dizer para mim o que significa aquelas 3 iniciais que eu falo da pessoa de Deus? Em poucas palavras. Tem alguém? Sim ou não? Dá um sinalzinho com a mão para eu saber. Nenhuma pessoa? Então eu ensinei mal. Ou você está com vergonha? Não, vou dar só mais uma talhadinha. Olha, estou querendo dizer para vocês, Jesus ensinou como orar. Então ele fala, a primeira coisa, 3 exaltações da pessoa de Deus. O que significa essas 3 exaltações? A primeira, ele fala assim, Pai Nosso, ele fala, nós oraremos assim, Pai Nosso que estais no céu. Então Deus é meu Pai, Deus está no céu. Agora eu vou orar, falar dele. Santificado seja o teu nome. O segundo, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A irmã, pode ficar aqui então, filha. Uma irmã, uma jovenzinha, pode ficar aqui. Agora, o segundo, eu vou apresentar minhas petições. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É a primeira petição. A segunda petição, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E a terceira, ele fala para nós, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que significa as 3 petições para nós e as 3 exaltações da pessoa de Deus? Então, eu vou, a irmã, como é que você chama, filha? Não, irmã, passa o microfone rapidinho para mim, filha, por favor. Você vai falar as 3 exaltações da pessoa de Deus. O teu nome mesmo? Júlia. A irmã Júlia vai falar. As 3 exaltações, falando para o nome de Deus ser santificado, pedindo o reino e falando para a vontade dele ser feita. Quando eu falo que o nome de Deus seja santificado, o que eu quero dizer com isso? Está exaltando o nome de Deus, né? Para iniciar a oração, ele está exaltando o nome de Deus. Ele está falando que o nome dele é santificado. Então, que o nome dele seja santificado, respeitado, reverenciado. A primeira, né? E a segunda? O segundo é o reino de Deus, para que ele seja manifestado na terra através dos nossos vidas. Mas pode baixar mais, que eu não estou conseguindo entender. Para o reino de Deus ser manifestado nas nossas vidas. E assim. E como que ele manifesta nas nossas vidas? Através do Evangelho, a gente pregando através de nós e em nós o reino de Deus é manifestado. Amém, filha. E a terceira? A terceira é que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas. O que significa isso do nosso lado? Isso significa que a vontade dele é melhor que a nossa e que o reino dele vai ser manifestado nas nossas vidas se a vontade dele for feita, né? Amém, irmãos? Amém, glória a Deus.
Faz aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode escolher uma das duas. Tá? Uma das duas. Deus te abençoe. Deus te abençoe, irmã Júlia. Agora eu queria saber dos moços. Tem algum moço que gostaria de falar os três pedidos? 3 pedidos, né? Os 3 pedidos que nós apresentamos diante de Deus. O pão nosso de cada dia. O que significa isso? Tem alguém? Dá só um sinalzinho com a mão, rapidinho. Pode vir aqui, filho. Glória a Deus. Rapidinho, meu tempo que está bom. Amém. Passa aqui. Vai pegar para você aqui. Olha para lá e fala bem alto. Pode baixar a máscara. O pão nosso de cada dia. Marcos, rapidinho. Olha para ele. Está sem sono. Vê se tem som. Quer? É para explicar sobre. Pode falar, pode. Ele vai explicar para nós as 3 petições. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje, seja feita a tua vontade. Primeiramente, o dar-nos hoje o nosso pão de cada dia significa não só o alimento, como também, como eu posso explicar para vocês? Como é que a palavra de Deus em nossas vidas. Pão nosso, isso. Agora vem a segunda aí. Agora a segunda, perdoa as nossas dívidas. No caso, as dívidas são os nossos pecados, assim como perdoamos aos nossos devedores, aqueles que nos devem algo, ou seja, o perdão. E não nos deixes cair em tentação, que é o que o inimigo faz com a gente, né? Para nos tirar da presença de Deus, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O reino de Deus é eterno, o poder e a glória são dele e somente dele. É isso. Amém aí, irmãos? Glória a Deus. Tem mais alguma irmã que gostaria de falar as 3 primeiras exaltações da pessoa de Deus? Bem rapidinho, se tiver, dá um sinal com a mão, rapidinho. Explicar para nós? Tem mais alguma? Rapidinho, bem rapidinho, tem 5 minutinhos. Nenhuma mais? Alguns irmãos gostaria de falar as 3 exaltações do Senhor? Bem rapidinho. Acabou de explicar agora. Você reteve? Tem mais alguém? Irmãos, se não há, alguém gostaria? Rapidinho mesmo. Muito bem, se não há, vamos colocar de pé para nós estarmos orando a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos. Abra sua Bíblia aí, por favor, em primeiro lugar. Abre sua Bíblia. Vamos citar aqui a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Não é que você vai repetir essa oração, toda vez que você vai orar, repetir essa oração. O conteúdo dela é um conteúdo que deve nortear as nossas orações diante de Deus. Então, primeiro, eu devo exaltar a pessoa de Deus, reconhecer quem é o Senhor, e no início da minha oração, entender a quem eu estou falando, e agradecer. Vocês falaram que Deus é santo, que Deus é maravilhoso. Não, nesse início, vocês e eu devemos então exaltar a pessoa de Deus. Agora, depois que nós exaltamos a pessoa de Deus, através de Jesus, nós apresentamos as nossas necessidades físicas, né? Necessidades também, temos alma, morais, e temos necessidades espirituais, não é? Então vamos, junto conosco, vamos só ler aqui agora, versículo 9 em diante. Vamos lá, junto comigo? Juntos? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que está nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos induz a cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, bondoso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós exaltamos o Senhor, Pai de amor, te glorificamos, Pai de amor, por esse momento. Ó Deus, nós estamos tendo aqui o ensino da Tua Palavra, Pai de amor, ó Deus, aprendendo a oração que o Senhor nos ensinou. Nós te agradecemos por esse cuidado especial do Senhor. Nós somos Teus filhos através do Senhor Jesus Cristo, e nós celebramos, Senhor, agradecido, Pai de amor, por esse momento que o Senhor tem reservado para essa igreja, também, Senhor, essa comunidade adolescente que está aqui nessa noite, Pai de amor. Nós te agradecemos de todo o nosso coração e pedimos, Pai de amor, que as Tuas bênçãos sejam derramadas sobre cada um de nós, Pai de amor, sobre a nossa família, Pai, que o Senhor nos ajude, Pai de amor, que toda a nossa casa sirva o Senhor, Pai de amor, nos dê graça, Pai de amor, que nossas vidas também sejam instrumentos, Senhor, do Teu Espírito Santo, para compartilhar o Teu Evangelho com aqueles que não Te conhecem, Pai de amor. É no nome de Jesus que nós oramos, e em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Amém. A palavra